Graças a Deus chegamos a essa terça-feira, 29 de agosto, aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos estudar a Palavra de Deus através dessa lição que tem como título A Igreja como a Noiva de Cristo, parte 2. Vamos orar. Pai eterno, Deus amado, nos abençoa com a presença do Santo Espírito ao estudar a Tua Palavra. Nos dá entendimento, discernimento para aprender as lições que Tu queres nos falar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, o autor se concentra no sexto e último elemento dessa metáfora de noivado e casamento. Nesse destaque, o noivo apresenta a noiva. Aplicando o contexto dos casamentos antigos à metáfora, Paulo retrata Cristo apresentando a noiva a si mesmo, por ocasião do seu retorno, quando o longo noivado entre Cristo e a Igreja estará completo. Então, dando continuidade ao nosso estudo na semana, chegamos à terça-feira, 29 de agosto. O título desse dia é A Igreja como a Noiva de Cristo, parte 2. A pergunta número 3 diz assim: que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção dos coríntios? Quando acontece a apresentação? O texto de referência é 2 Coríntios, capítulo 11, do verso de 1 a 4. Então, para a compreensão desse tema, a resposta da pergunta, é interessante a leitura completa desse texto. Aqui, para a nossa classe, nós vamos nos concentrar no versículo 2. Então, a leitura que vai ser feita é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim: tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E a partir dessa leitura e dos textos que nós já estudamos até aqui, podemos deixar como sugestão de resposta à pergunta que elementos aparece primeiro o noivado, segundo a preparação e o terceiro elemento, o casamento em si. Na sequência, quando acontece a apresentação? A apresentação acontecerá na volta de Cristo, quando eu e você, a Igreja de Cristo, nos encontraremos com Ele. Então, aqui na terça-feira, o autor dá continuidade a um estudo que nós começamos na segunda, com a Igreja como a Noiva de Cristo, parte 1. E ele fez uma lista de 5 elementos referentes a essa metáfora do noivado, do casamento. Na lição de hoje, nós estudamos o sexto e último elemento, que é a apresentação da noiva. O autor coloca o elemento 6 como o noivo apresenta a noiva. E no caso de Cristo, ele apresenta a si mesmo. Então, esse elemento vai fazer referência à apresentação da noiva pelos seus padrinhos, pelo pai da noiva, né? No casamento, ela é apresentada ao noivo. E o apóstolo Paulo trabalha essa parte da metáfora considerando que Cristo prepara a igreja para apresentá-la a si mesmo. E essa apresentação, com certeza, faz referência à volta de Cristo, quando nós, eu, você, seremos apresentados ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dentro desse contexto, dessa metáfora, a lição ela vai dar continuidade também e vai falar sobre uma cronologia corrente, em que ela vai falar de 3 etapas do casamento. A primeira etapa é o noivado. Ela vai dizer que Cristo se entregou pela igreja. Nós vimos ontem, sobre o dote. E aqui ela vai dizer que Cristo foi e se entregou a si mesmo pela noiva. A segunda etapa é a preparação para a cerimônia do casamento. E trazendo para uma aplicação da vida cristã, vai dizer que Cristo prepara a sua igreja, santifica, na sua palavra, nos seus princípios, e faz essa preparação para a terceira etapa, que é a cerimônia do casamento em si, que será a volta de Cristo quando a noiva será apresentada ao noivo. Isso é muito importante, que Paulo usa com sabedoria essas metáforas,
para tratar de um assunto profundo como é o plano da salvação. Agora, é importante nós aqui, ao estudarmos, nossos irmãos que estão conosco no canal E Família, nós sabemos que todas essas metáforas, ela tem suas limitações nas aplicações. Então, de uma maneira real mesmo, nós estamos falando do nosso relacionamento com Jesus, o nosso cristianismo. Quem é que deu o primeiro passo e que pagou o preço da nossa redenção? Jesus Cristo, ele paga o preço. O teu e o meu pecado, meu irmão e minha irmã, foi pago por Jesus Cristo. Esse é o grande dote, é a grande notícia que nos traz alegria. O segundo passo, a segunda preparação, é que nós estamos crescendo na graça. Nós estamos aqui no canal estudando a lição, estudando e praticando esses princípios, e tudo isso só é possível porque Cristo está conosco, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, e nós estamos mudando as coisas que nós fazíamos, que era obra das trevas, que nós já vimos em estudos anteriores, nós estamos deixando de fazer. Isso é a preparação, a igreja está se preparando para encontrar com Jesus. Mas logo, logo, e essa é a nossa bendita esperança, Jesus vai voltar. Ele prometeu que ele ia preparar lugar para nos receber, para que nós pudéssemos estar junto com ele nas mansões celestiais. E ele vai voltar. E esse será o grande encontro do noivo com sua noiva. Que nós possamos viver essa bendita esperança, nessa expectativa desse casamento celestial com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, dentro desse contexto do casamento, a lição ela vai finalizar aqui nesse dia, dando um destaque para o momento mais especial dessa festa. Se você for levar para o casamento em si, é o momento da festa, onde a noiva se encontra com o noivo, né? E, tradicionalmente, é dito aqui que esse cortejo começava na casa da noiva, ou seja, aqui na terra, né, fazendo a aplicação da metáfora, a casa da noiva é aqui na terra, né? E o cortejo saindo daqui e indo para a casa do noivo, que seria o céu, né? Que vai ser o céu, o encontro. Então, a lição ela vai dar um destaque a esse encontro, a essa festa, a esse cortejo. E Paulo vai dizer aqui que é nesse momento em que a noiva será apresentada a Cristo, né? Então, será o ápice dessa festa, essa viagem, como será esse encontro. Tudo isso nós podemos refletir aqui na lição de terça-feira. É legal que essa aplicação da metáfora, ela enche o nosso coração de esperança ao refletir sobre o que vai acontecer na realidade, que é a volta de Cristo. Como nós encontraremos Cristo, seremos levados pelos anjos até o encontro com nosso Senhor, como Cristo virá, né? Nós nos encontraremos, então iremos para o céu com Ele, lá celebraremos a tão aguardada festa que nós esperamos, né? Com o nosso Senhor Jesus. Essas são imagens fantásticas, lindas, que enchem o nosso coração de esperança. E a reflexão última aqui desse estudo vai falar sobre isso. E nós podemos participar nos comentários aqui no canal, refletindo sobre essa pergunta. Que mensagem devemos tirar de todas essas imagens positivas, felizes e esperançosas? Então você pode usar o espaço dos comentários, deixe as suas respostas aí, como você aguarda a volta do noivo, Cristo Jesus, como essa mensagem enche o seu coração de esperança, como elas nos ajudam a viver nesse mundo que é tão mal muitas vezes, com relações conflituosas, com instituições falhas, mas nós temos uma esperança de que Cristo volte, nos transforme, nos conceda uma nova natureza e nós possamos festejar com Ele nas mansões celestiais. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir,
Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.